Imagine um relato tão extraordinário que desafia as leis da física, as explicações da ciência e até mesmo o entendimento tradicional da fé. A Bíblia narra um momento em que o profeta Elias foi levado aos céus em um carro de fogo. Mas o que realmente aconteceu ali? Será que estamos diante de uma manifestação divina ou de algo que soa incrivelmente parecido com um encontro extraterrestre? Isso é apenas simbolismo? Ou estamos ignorando uma mensagem oculta nas Escrituras? Prepare-se para mergulhar no mistério do que talvez seja um dos textos mais intrigantes e enigmáticos da Bíblia. Fique comigo até o final, porque o que você vai descobrir pode mudar tudo o que você acredita sobre o universo. Bem-vindo ao Enigma da Graça. Já imaginou olhar para o céu e se perguntar: será que a Bíblia fala sobre vida fora da Terra? Será que os textos sagrados escondem mistérios que podem apontar para a existência de seres de outro mundo? Hoje, vamos explorar um dos relatos mais intrigantes das Escrituras, a ascensão de Elias em um carro de fogo. O que exatamente aconteceu naquele momento? Seria apenas uma metáfora, ou estaríamos diante de uma descrição antiga de algo que ultrapassa nosso entendimento humano? O relato de Elias não é apenas fascinante, mas também único na literatura bíblica. Por que Deus usaria um carro de fogo e não um meio mais simples para levar seu profeta? E mais, o que isso nos revela sobre o plano divino e os céus? Prepare-se, porque esta jornada vai desafiar tudo o que você acredita saber sobre a Bíblia. Não estamos apenas investigando um evento histórico, mas também mergulhando no profundo mistério da interação entre o divino e o inexplicável. Antes de mergulharmos no relato do carro de fogo, é essencial entender quem foi Elias e o contexto histórico em que ele viveu. Elias, cujo nome significa "O Senhor é meu Deus", é uma das figuras mais proeminentes do Antigo Testamento. Ele era um profeta do reino do norte de Israel durante o reinado do rei Acabe em 874 a 853 a.C., e de sua esposa, Jezabel. Esse período foi marcado por uma profunda crise espiritual, quando o povo de Israel se afastou de Deus e passou a adorar Baal, um deus pagão. Elias surgiu como uma voz solitária e corajosa, confrontando o poder corrupto de Acabe e a influência perniciosa de Jezabel. Ele desafiou diretamente os profetas de Baal no famoso evento no Monte Carmelo, onde Deus respondeu com fogo do céu para consumir o sacrifício de Elias. Esse milagre não apenas demonstrou o poder de Deus, mas também reafirmou a autoridade de Elias como seu profeta. Aliás, se até aqui você já está tão impressionado quanto eu com a vida desse profeta incrível, por que não aproveitar esse momento para apoiar este canal? Curta este vídeo, inscreva-se agora e ative o sininho para não perder nenhum conteúdo. E, se você conhece alguém que ama explorar mistérios bíblicos como este, compartilhe este vídeo. Vamos juntos desvendar os enigmas das Escrituras. Agora, de volta ao mistério. Elias também foi conhecido por seus milagres, como a multiplicação do azeite da viúva de Sarepta e a ressurreição de seu filho. Sua vida foi marcada por momentos de triunfo, mas também de intensa vulnerabilidade, como quando fugiu para o deserto e pediu a Deus que tirasse sua vida, sentindo-se completamente sozinho. Elias viveu em uma época de polarização espiritual e política, onde ser fiel a Deus significava enfrentar perigos mortais. Ele foi o profeta da coragem, mas também da humanidade, mostrando que até mesmo os maiores servos de Deus têm seus momentos de dúvida e medo. Sua missão foi clara: restaurar a adoração ao Deus verdadeiro e preparar o caminho para a continuidade da aliança divina com Israel. Entender Elias é crucial para compreender o significado de sua ascensão em um carro de fogo. Ele não era apenas um homem comum, mas alguém profundamente envolvido no plano de Deus para redimir seu povo. Sua história reflete a batalha entre a luz e as trevas, entre o verdadeiro Deus e os falsos ídolos, uma batalha que continua a ressoar em nossos dias. Na segunda parte do livro de 2 Reis, capítulo 2, versículos 9 a 12, encontramos um dos episódios mais intrigantes. No versículo 11 lemos: E sucedeu que, indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo, com cavalos de fogo, o separou um do outro, e Elias subiu ao céu num redemoinho. Esse evento sempre foi motivo de especulação. Afinal, o que seria esse carro de fogo? A linguagem usada pelo autor bíblico é claramente extraordinária, mas o que ela realmente descreve? Além disso, o contexto imediato dessa narrativa é igualmente fascinante. Elias e Eliseu estavam atravessando o Rio Jordão, um local frequentemente associado a eventos milagrosos. Isso sugere que a escolha do cenário não foi acidental, mas planejada para enfatizar a importância divina do acontecimento. Também é interessante observar que Eliseu, o sucessor de Elias, testemunhou tudo e clamou: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros.
Por que ele usou essas palavras específicas? Elas indicam algo simbólico ou literal? No Antigo Oriente Médio, carruagens eram símbolo de poder divino e transporte celestial. Nos textos ugaríticos, por exemplo, Baal, o deus da tempestade, é descrito como conduzindo um carro celeste. Elias, como profeta de Yahvé, teria sido visto como um emissário direto de Deus, digno de um transporte sobrenatural. Essa ideia de carruagens celestiais não era exclusiva de Israel. Culturas vizinhas também acreditavam que os deuses utilizavam veículos sobrenaturais para atravessar os céus. Esse conceito influenciava a visão do cosmos entre os antigos. Além disso, a menção de cavalos de fogo é particularmente interessante. Cavalos eram frequentemente associados à guerra e ao poder, mas aqui eles são descritos em um contexto celestial. Isso pode indicar que Elias foi levado em triunfo, como um general honrado após uma grande batalha espiritual. O simbolismo cultural e histórico nos ajuda a compreender melhor por que esse evento seria registrado de forma tão detalhada. Teólogos renomados, como Rudolf Bultmann e Walter Brueggemann, interpretam o relato do carro de fogo que levou Elias como uma narrativa simbólica para representar a glorificação divina. Para eles, o fogo simbolizaria a presença de Deus, como em outros episódios bíblicos, como a sarça ardente de Moisés. No entanto, Michael Heiser, em O Mundo Invisível da Bíblia, questiona essa visão simbólica, sugerindo que o relato pode descrever um fenômeno real, embora interpretado com o vocabulário limitado da época. Além disso, estudiosos apontam semelhanças entre essa narrativa e manifestações sobrenaturais de outras culturas antigas, levantando a possibilidade de que Elias tenha vivido uma experiência que transcende nossa compreensão, talvez até algo que hoje associaríamos a encontros extraterrestres. Curiosamente, o relato de Elias não é o único na Bíblia que menciona algo semelhante. Em Ezequiel 1, o profeta tem uma visão de seres vivos e rodas que giravam e reluziam como fogo. A descrição é tão detalhada e complexa que muitos estudiosos e entusiastas modernos a consideram uma possível referência à tecnologia avançada ou um veículo celestial. Além disso, a visão de Isaías no capítulo 6, onde ele vê o Senhor em seu trono rodeado por serafins, também apresenta elementos que parecem indicar uma interação com o sobrenatural. Há uma coerência entre esses relatos que aponta para uma tradição de experiências visionárias na Bíblia. A conexão com o Novo Testamento também é interessante. Na transfiguração de Jesus, Elias aparece ao lado de Moisés, o que reforça sua importância e ligação com o divino. Seria o carro de fogo um meio de transporte celestial usado para trazer Elias a esse evento? A pergunta permanece aberta, mas as conexões são profundas. Na era moderna, onde avistamentos de OVNIs e relatos de fenômenos inexplicáveis são frequentemente divulgados, muitos buscam reinterpretar esses textos antigos à luz do que hoje chamamos de ufologia. Autores como Erich von Däniken, em seu famoso livro Eram os Deuses Astronautas, sugerem que relatos bíblicos como o de Elias poderiam ser evidências de contatos com seres extraterrestres. Embora essa perspectiva seja controversa entre teólogos tradicionais, ela nos leva a refletir sobre como os antigos poderiam descrever fenômenos que não entendiam. A ufologia moderna levanta hipóteses intrigantes. O carro de fogo seria uma nave, e os cavalos, uma interpretação arcaica de propulsores. Embora essas ideias pareçam ousadas, elas atraem um público crescente que busca reconciliar ciência, mistério e fé. A visão de Elias também é comparada a outros relatos históricos, como os avistamentos registrados em culturas indígenas, ampliando o debate sobre o sobrenatural e o inexplicável. A teologia cristã ensina que Deus é soberano sobre todo o universo, incluindo galáxias, estrelas e mundos que sequer conseguimos imaginar. Como diz o Salmo 19, versículo 1, os céus declaram a glória de Deus, e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Essa declaração não apenas exalta o Criador, mas também nos convida a considerar a vastidão da criação. Se Deus criou bilhões de galáxias, com trilhões de estrelas e planetas, seria arrogância pensar que estamos sozinhos no cosmos. Teólogos como C.S. Lewis, em sua obra O Problema do Sofrimento, argumentam que a existência de outros mundos habitados não contradiz a fé cristã, mas a enriquece. Lewis imagina um universo repleto de vida, cada qual refletindo a glória de Deus de maneiras únicas. Essa perspectiva abre espaço para uma teologia cósmica, onde cada parte da criação aponta para o Criador. Então, a Bíblia fala sobre extraterrestres? A resposta talvez não seja tão direta. O relato do carro de fogo de Elias, assim como outras passagens bíblicas, parece apontar mais para o sobrenatural do que para o extraterrestre. No entanto, ele nos desafia a explorar a vastidão do cosmos e a grandeza de Deus com olhos cheios de admiração e mente aberta. Talvez a pergunta mais importante não seja se há vida fora da Terra,
mas como esses relatos nos ajudam a compreender a interação entre o divino e o inexplicável. Sejam carros de fogo, fenômenos celestiais ou manifestações sobrenaturais, o que aprendemos é que Deus opera além de nossa compreensão. Isso não é motivo de medo, mas de reverência. Afinal, os céus e os mistérios que eles guardam nos apontam para o Criador. Que sejamos humildes diante de Sua Majestade e curiosos diante de seus enigmas. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de curtir, compartilhar este vídeo com mais pessoas e seguir o canal para acompanhar mensagens como esta. Juntos, vamos explorar ainda mais a grandeza de Deus. Até o próximo vídeo.